Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos lá para mais uma aula online, né? Então, nós viemos trabalhando sobre números inteiros, né, há algum tempo. Falamos sobre adição e subtração, falamos sobre multiplicação e divisão, sobre expressões numéricas, né? Falamos sobre potenciação e agora vamos falar sobre, né? Estamos falando sobre raiz quadrada exata de um número inteiro. Raiz quadrada é a operação da radiciação. Quando falamos em radiciação, significa que estamos falando na operação inversa da potenciação, tá? Então, para a gente compreender a raiz quadrada, a gente tem que compreender a potenciação, né? Vamos fazer uma revisão do que a gente já está estudando, ok? Vamos lá? Disciplina de matemática, professora Sheila, mais uma vez, ok? Então, né, raiz quadrada, né? Já vimos que para determinar raiz quadrada de 36, por exemplo, precisamos encontrar um número que elevado ao quadrado resulta em 36. Então, raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 elevado ao quadrado é igual a 36. Sempre que falarmos em raiz quadrada, é um número multiplicado por ele mesmo, tá? No entanto, menos 6 elevado ao quadrado também é igual a 36. Porém, como o resultado de uma operação deve ser único, foi convencionado, né, pelos matemáticos que a raiz quadrada de um número inteiro, quando existir, é um número não negativo, porque todo número que eu elevar ao quadrado, seja positivo ou negativo, sempre vai me dar um resultado positivo, ok? Veja os exemplos. Os números, né, os números inteiros cuja raiz quadrada é 81 são 9 e menos 9, pois 9 ao quadrado é igual a 81 e menos 9 ao quadrado também é 81, porque se eu fizer menos 9 vezes menos 9, 9 vezes 9 é 81, menos com menos, mais, né? Porém, raiz quadrada de 81 é igual a 9, tá? Então, a gente nunca vai considerar errado se eu disser que raiz quadrada de um número vai ser sempre um número positivo, tá? Os números inteiros cuja raiz quadrada é 144 são 12 e menos 12, pois 12 ao quadrado é igual a 144. E menos 12 elevado ao quadrado também é 144. Porém, raiz quadrada de 144 é igual a 12. Certo, galerinha? Note que, ao procurar os números inteiros que elevado ao quadrado resultam em menos 81, constatamos que não é possível encontrá-lo, pois o produto de um positivo por um positivo é um número positivo. Assim como o produto de um número negativo por um outro número negativo, né? Também é um número positivo, porque a gente está trabalhando com produto. Produto é a multiplicação. Quando falamos em multiplicação, falamos em regras. Aquela regrinha, menos com menos é mais. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Portanto, nenhum número inteiro elevado ao quadrado resulta em um número negativo. Observação, né? Além do zero, somente o número inteiro positivo é quadrado perfeito, né? E quadrado perfeito tem como raiz quadrada um número inteiro. Assim, por exemplo, não existe nenhum número inteiro que seja raiz quadrada do número 5, né? Não existe nenhum número inteiro que seja raiz quadrada de menos 9, né? Porque o número inteiro, ele é um número, pode ser positivo ou negativo, né? Mas geralmente, quando a gente fala em raiz quadrada, ele é positivo. Não contém vírgulas, tá? É um número sem vírgulas, ele tem que ser um número exato, ok? E novamente, então, para a gente ver se vocês estão ligados e se estão sabendo toda a atividade, eu vou dar mais um exercício, né? O número 90, determine raiz de 1, raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 49, menos raiz quadrada de 100, menos raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 196
e menos raiz quadrada de 256. Lembrem-se, raiz quadrada é um número multiplicado por ele mesmo, ele ao quadrado. Então, qual é o número que elevado ao quadrado vai dar aquele valor ali, né? Quais são os números compreendidos entre menos 10 e 10, cuja raiz quadrada é um número inteiro? Quais são os números, né? Alguns dos números abaixo têm como raiz quadrada um número inteiro. Quais são eles? Justifique. Quais são as raízes quadradas que tem? Eu quero saber daqueles números ali. Todos eles dá de fazer raiz quadrada? Lembrem, vamos ver se vocês conseguem. Quais são os números inteiros que elevado ao quadrado resultam em 900? Qual é o número inteiro? Qual é a raiz quadrada de 900? Ok? Aqui está o exercício da aula anterior, tá? Toda a correção dele. Corrijam no caderno de vocês, né? Ali, ó, eu quero que vocês prestem atenção no exercício 2, que diz assim, ó, entre os números, né? Raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 37, raiz quadrada de 64 e raiz quadrada de 80, quais números não são inteiros? Então, se ele é uma raiz quadrada, ele tem que dar uma resposta exata, né? Um número inteiro. E os únicos que são número inteiro ali é raiz quadrada de 9, que é 3, raiz quadrada de 25, que é 5, e raiz quadrada de 64, que é 8, né? Porque o 8 elevado ao quadrado é 64. Raiz quadrada de 37 vai me dar um número com vírgula, e raiz quadrada de 80 também, então não são números inteiros, ok? O exercício 3, determine o valor de... Qual é o valor de cada um deles ali, ó? Tá ali expresso, explicado, tá? Certinho para vocês, né? E o número 4 dizia que existe alguns números inteiros algum número inteiro que representa aquela expressão ali, raiz quadrada de menos 25, justifique. Não existe, porque não existe raiz quadrada de número negativo, tá? Então é bem simples e bem fácil, ok? Corrijam no caderno de vocês. Dúvidas, então, a professora está à disposição. Ao término da atividade, mandem foto para a professora poder marcar a presença de vocês, né? Ah, uma coisa muito importante, vocês não precisam copiar essa atividade, o conteúdo ali, somente a atividade, tá? Porque vocês já têm essa atividade no livro de vocês. Copiem a atividade e resolvam no caderno, ok? Beijo no coração de vocês e um bom estudo a todos.